Boa noite! Está começando mais um Educação e Cidadania pela TV Câmara. No programa de hoje, vamos falar sobre o trabalho da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, que recentemente inaugurou sua primeira unidade aqui em Passo Fundo. O meu convidado é o diretor-presidente da associação, Vinícius Toasa. Boa noite, Vinícius. Bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Tayane. Boa noite a todos que nos acompanham, nesse momento. É uma alegria estar aqui hoje nesse programa para poder falar um pouquinho da nossa instituição. Muito bem, Vinícius. A APAC é considerada uma nova abordagem na metodologia prisional e tem como objetivo a humanização da pena. Explica pra gente como que esse modelo se diferencia das demais unidades prisionais. Então, a APAC ela é um presídio como qualquer outro. Entretanto, a forma com que o trabalho é realizado se diferencia de forma drástica, do sistema tradicional que nós temos. Enquanto nos presídios tradicionais, muitas vezes, o apenado ele fica numa situação de ociosidade, sem ter uma atividade laboral, sem ter uma atividade educacional, aqueles atendimentos que fariam com que despertasse uma mudança de comportamento. Nas APACs, nós temos um envolvimento da pessoa que cumpre pena, que nós chamamos de recuperandos, das 6 da manhã até as 22 horas. Esse momento em que ele sai do seu dormitório e começa as atividades, às 6 da manhã, faz com que a gente tenha o sucesso que as APACs têm. Embora aqui em Passo Fundo seja a primeira unidade, nós já temos outras duas aqui no estado do Rio Grande do Sul, que começou em 2018 essa implementação, mas o método já existe desde 1972 aqui no Brasil. Começou em São Paulo, São José dos Campos, através do jornalista e também advogado, Dr. Mário Toboni, já falecido no ano passado, e que acabou fazendo com que se multiplicasse essa metodologia, não só aqui no Brasil, mas também em mais de 23 países, o que faz com que se torne uma metodologia recorrente pela própria ONU, hoje como é vista, E você falou que eles têm uma rotina, de acordar e vai das 6 até as 10 da noite, E daí, durante o dia, quais são as atividades que eles fazem? Perfeitamente. Esse tempo que eles ficam das 6 da manhã até as 22 horas é muito bem distribuído. E posso narrar que das 6 da manhã, no momento do despertar, cada um deles, então, tem a sua responsabilidade de fazer sua higiene pessoal, organizar a sua cama, sua roupa de cama, dobrar lençóis, cobertores, enfim, organizar as prateleiras do roupeiro e deixar tudo em ordem, limpando também esse alojamento. Eles têm das 6 até as 7 da manhã para fazer essas atividades. Às 7 horas em ponto, todos os recuperandos têm que se dirigir até o refeitório, que é um espaço um tanto maior, aonde então se inicia com o ato socializador da manhã, que é um momento, enfim, bastante reflexivo, que tem um momento espiritual também de reflexão, a partir de um texto bíblico, escolhido, e que a partir daquele texto, cada um dos recuperandos é convidado a tentar viver, aquela leitura naquele dia. Enquanto que o recuperando está com alguns voluntários nesse ato socializador às 7 da manhã, um dos inspetores, ele acaba indo até esses alojamentos, conferindo se todos fizeram as suas atividades, que é arrumar a cama, deixar tudo em ordem, tudo limpo. Caso contrário, tem o nome de cada um dos recuperandos num quadro, e esse quadro então começa a ser preenchido com pontos negativos por cada atividade que não foi executada da forma com que deve ser. E fica visível para todo mundo. E fica esse quadro visível a todas as pessoas que visitam, não só os recuperandos, mas também os familiares, as autoridades, e também as pessoas da comunidade que acabam frequentando as APACs, seja uma situação de voluntário ou apenas de visitante, justamente para que ele perceba que todos, estamos olhando para esse tratamento que ele está recebendo e também as situações onde ele não consegue, vamos dizer assim, dar o seu melhor, e tem as suas dificuldades. Além disso, por exemplo, se ele tivesse se atrasado às 7 horas lá para o café da manhã, para o ato socializador, que antecede o café da manhã, ele já teria também a perda de alguns pontos, E esses pontos, no final do dia, acaba se transformando em sanções disciplinares, que vai desde uma natureza mais leve, de perder, por exemplo, um dia de assistir uma partida de futebol, um filme, uma outra atividade que tenha
coletiva, de participar de algum evento dentro da APAC, ou até suspensão de alguns direitos, como, por exemplo, da visita familiar daquela semana, de outras situações que a ANEP traz como regalias, né? Então, tudo isso é muito dosado, né? Por isso nós chamamos que na APAC nós temos um equilíbrio entre a disciplina e, ao mesmo tempo, o apoio, que é aquela gama de garantia de direitos. Então, a partir das 7 horas até às 7h30, mais ou menos, eles vão estar nesse momento de ato socializador, 7h30 café da manhã, e a partir das 8 horas, então, nós vamos ter diversas atividades divididas entre esses grupos de recuperandos. Alguns vão estar na parte educacional, quem não completou aí dos seus estudos, né, do ensino fundamental e médio. Outros estarão já em alguma atividade de terapias, outros em situações de profissionalização, alguns nos espaços de trabalho. Nós temos duas salas de laboroterapia e também, né, a parte da espiritualidade, que é muito forte, né? Sem contar que eles têm a escolinha da APAC, né, que ocorre uma vez por semana para todos eles, para justamente reforçar o método e todos entenderem esse processo que estão sendo inseridos, né? Isso, então, das 8 da manhã até as 22 horas, acaba sendo distribuído em essas diversas atividades, né? Parte física, parte psicológica, atendimentos, enfim, também no aspecto da saúde, médico, odontológico e todas as necessidades que possam vir surgindo, né? E os próprios recuperandos que gerenciam as tarefas ou vocês que designam para eles? Então, é feito todo um quadro, né, de distribuição dessas atividades e cada um deles acaba tendo uma responsabilidade, né? Alguns vão estar mais responsáveis pela limpeza naquela semana, outros vão estar mais responsáveis por auxiliar em alguma questão de abertura de celas, de portas, organização de algumas questões internas, né, documentações, né? Auxiliar, enfim, os voluntários quando precisam um auxílio, né, com materiais, carregar alguma coisa, instrumentalizar alguma coisa, preparar um ambiente. Então, cada um deles tem uma atividade ali e vai se trocando, né, para não ficar algo repetitivo e monótono. Então, toda semana é trocada as atividades de cada um deles, para todos também conhecerem e compreenderem, né, a integralidade das atividades. Que bacana. E assim, gostaria de saber também o público-alvo que vocês recebem, né? A partir de quantos anos que vocês recebem lá? Primeiramente, eu gostaria também de frisar que, nesse momento, a APAC ela é apenas masculina, né? Nós temos unidades femininas e também infanto-juvenis, Brasil afora. Mas aqui em Passo Fundo, nesse primeiro momento, nós optamos por ter uma masculina. O objetivo é, futuramente, termos uma APAC feminina também e uma APAC juvenil. Mas, por hora, né, a masculina, então, é o nosso objeto. Então, todos aqueles homens que já estejam cumprindo pena, né? E aí nós vamos ter, pelas orientações da própria FEBAC, que é o órgão que, de certo modo, congrega todas as APACs e mantém a metodologia rígida, né, para o seu cumprimento. A FEBAC nos orienta por 4 principais, vamos dizer assim, requisitos. Primeiro, é que a pessoa tenha que ter já a sentença penal com trânsito em julgado, né? De forma condenatória, logicamente. Então, a pessoa já tem que ter exatamente o tempo de pena que irá ficar. Esse é o primeiro pressuposto. Não pode ser um preso, então, provisório, em caráter preventivo ou temporário. Precisamos ter, então, já a pena definitiva. O segundo ponto é que a pessoa privada de liberdade ela tem que já estar cumprindo pena em um espaço de pena tradicional, em um presídio, né? O terceiro pressuposto é que essa pessoa que já esteja cumprindo pena, ela, no ambiente que ela esteja, ela nos últimos 6 meses tenha um bom comportamento, como é o requisito também para a progressão de regime, né? Então, até para ter uma possibilidade de filtro para escolha, né? Assim, todos terão oportunidade, desde que se comportem nos últimos 6 meses no presídio, poderão, então, adicionar seu nome numa listagem. O quarto ponto, então, é a questão cronológica, né? Nós vamos, então, priorizar uma listagem do momento em que cada um faz o pedido dentro da casa prisional, enfim, ou por meio do PEC, né, que é o processo de execução criminal, direcionando ao próprio juiz que terá essa listagem, né, cronológica, até para termos um critério universal, né, se não teríamos privilegiados, e a PAC não é para esse aspecto, justamente o acesso é universal. E aí já respondi a tua pergunta, justamente porque todo e qualquer apenado poderá ir para a PAC. Nós dizemos que a PAC para todos, nem todos são para a PAC. Porque a única forma da pessoa não ir para a PAC é se ela não se enquadrar na disciplina. Lá nós temos um método rígido. Tem que acordar, tem que participar de todas as atividades,
tem que participar das atividades de trabalho, de estudo, de profissionalização, terapias, enfim, a parte da espiritualidade, né? São hoje 8 igrejas que fazem parte da APAC, né, que acabam indo fazer esses momentos espirituais, né, lá dentro da instituição. Então, todo aquele que vai para a APAC, ele precisa estar, então, de acordo com a participação efetiva, né, e participativa de todas essas atividades. Se ele não se enquadra nesses perfis, ele vai acumulando aqueles pontinhos negativos, né, e quando se soma uma certa quantidade, ele é convidado a retornar para o sistema tradicional. E ele nunca mais poderá voltar para a PAC. É uma oportunidade uma vez só, né? Ou seja, a pessoa tem que querer permanecer. Ele pode até ir para a PAC. Agora, se ele vai conseguir permanecer, vai depender dele. Não vai depender da PAC, vai depender dele e da mudança que ele está disposto a fazer, né? Muitas vezes é uma escolha de largar a vida que teve até aquele momento. É um novo momento, né? É uma oportunidade de mudança. Com certeza, como você disse, tem que partir da própria pessoa, né, que está privada de liberdade em querer sair daquele caminho e começar de novo, recomeçar a vida, né? Esse é o 3º centro de recuperação social aqui do norte do estado. E eu queria saber também quantos recuperandos a unidade pode receber e quantos detentos do presídio regional a APAC abriga no momento. Perfeito. Então, nesse momento, nós conseguimos inaugurar no dia 1º de março uma estrutura para recebermos até 20 recuperandos. Atualmente nós temos 6 que estão cumprindo pena lá, entretanto ainda permanecem com tornozeleira eletrônica, né? Justamente para não saírem da propriedade, né, onde a PAC está localizada, porque até o presente momento o termo de fomento do Estado, que é então uma forma de contratação pública, né, entre o Estado e uma instituição privada, né? Esse termo de parceria, esse termo chama de termo de fomento, ele não foi ainda efetivado porque está ainda naquelas tratativas, né? Esse momento encontra-se no CAGE, que é o momento final ali para onde vai ser disponibilizado recursos, né? Então o Estado acaba fazendo um repasse semestral para as APACs para a manutenção. A manutenção inclui então os gastos de alimentação, água, luz, eventual transporte que tenha de apenados e também o pagamento de alguns funcionários, né? Para o número de 20 recuperandos, que é o que nós vamos ter capacidade nesse primeiro momento, né? Nós vamos então dispor de 4 inspetores de segurança que farão plantões de 12 por 36 horas. Então, diante dessa perspectiva, nós conseguiremos então condicionar 20 recuperandos, até porque os espaços físicos que foram concluídos contemplam esse grupo. Nós temos a previsão de chegarmos a até 200 presos, né, recuperandos na APAC de Passo Fundo, que seria a capacidade máxima de uma APAC, né? A APAC não trabalha com presídios gigantescos, né? Ela trabalha com esses centros de reintegração social limitados a um teto de 200 pessoas, se ela tem espaços físicos suficientes para disponibilizar todas as atividades a todos os recuperandos. Senão se limita até a capacidade que tenha. Por exemplo, se nós tivermos 200 pessoas numa PAC e as 200 precisam estar sendo alfabetizadas, estudando, nós precisamos de um espaço educacional que contemple 200. Nós temos que ter no mínimo 200 camas, né, 200 lugares então para dormir, né? Então tudo isso é limitado. Por quê? Porque a grande falha hoje do Estado nos presídios tradicionais é não conseguir individualizar a pena e olhar para cada um daqueles que está cumprindo pena e dar o tratamento necessário para ele não voltar a delinquir. E a PAC justamente faz o contrário. Quando a pessoa chega, ela é entrevistada, ela passa por um acolhimento, ela passa por aquele momento com a psicóloga, assistente social voluntária, que fará então esse momento de preparar um plano de ação para aquela pessoa, individualizado. Então, por isso que nós precisamos ter a pena já definida, para saber quanto tempo ele vai ficar conosco, e aí como nós faremos o trabalho de tratá-lo, né? O tratamento penal adequado para que quando ele saia muito melhor do que ele entrou. Até porque a qualidade de vida influencia na forma, Exatamente. a vontade dele. Então nós temos que, por exemplo, se ele não cumpriu ainda as suas etapas escolares, proporcionar isso. Se ele não tem ainda profissionalização, a PAC preza que cada pessoa que entre no seu sistema saia no mínimo com 5 profissões. Então ela tem que, no mínimo, fazer 5 cursos profissionalizantes. Por que isso? Porque quando ele sair, ele vai competir com o mercado. E se ele não está bem qualificado, ele não consegue emprego. E da mesma forma, se ele tiver só uma área de atuação,
é limitado. Agora, se ele tem 5 possibilidades de trabalho, né, é mais difícil ele não conseguir se empregar e, portanto, né, se evita muito a reincidência, porque ele não vai precisar fazer coisas erradas, já que tem possibilidade de ganhar, né, o seu recurso financeiro do próprio suor, né? Então, nós prezamos muito por isso. Então, a questão é, hoje nós estamos só com 6 esperando, então, esse termo de fomento, que está previsto agora para o final de março, né, ser repassado, para a gente poder, então, contratar os funcionários e começar a aumentar a capacidade ali dos 20 que já está prevista, né, nessa estrutura física do nosso Centro de Reintegração Social hoje. E depois que eles saem do centro, eles têm algum acompanhamento ou como que é feito isso? Então, a APAC, ela trabalha com os 3 regimes de pena. O fechado, que é onde nós vamos, então, olhar para a pessoa, individualizar, né, essa pena, olhar para aquilo que é preciso fazer para que ela melhore, né? Nós vamos qualificá-la para ela sair e no momento que ela sai do fechado para o semiaberto, a progressão de regime, ela continua sendo acompanhada pela APAC. Por um outro grupo de voluntários e pessoas que fazem parte da instituição, irão dar esse suporte, né? Esse suporte na busca do emprego. Então, a APAC acaba se responsabilizando por fazer parcerias, né, com o setor privado, com as instituições, né, de empregabilidade na cidade, para justamente a pessoa sair já encaminhada para um trabalho. A questão dos vínculos afetivos familiares, retomá-los, né, para evitar que ele não tenha um local para ir depois de sair do presídio, né, da instituição. Então, todo esse acompanhamento é feito no regime de semiaberto, né, vamos dizer assim, e isso se estende até o momento do livramento condicional, quando ele finaliza, né, a sua pena. Então, ele é acompanhado o tempo todo. E aí, esse trabalho todo interno, né, de profissionalização, de educação, né, de espiritualidade, de acompanhamento às famílias, né, de incidência dele no mercado de trabalho no semiaberto, né, esse acompanhamento todo, é que garante que hoje, de cada 100 presos que entram na APAC, 95 não voltam mais a cometer crimes, né? Então, nós temos aí 95% de ressocialização. Enquanto nos presídios tradicionais, nós temos de 72% a 80% de reincidência, né? Cada 100 presos que vão para o presídio normal, de 72 a 80 presos voltam a cometer novos crimes e crimes mais graves ainda. Então, a APAC faz o trabalho contrário, né? Devolve para a sociedade um cidadão comprometido, né, com aquele aspecto mais fraterno de sociedade mesmo. E é um número bastante expressivo, né? Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações sobre a APAC. Fique conosco! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania aqui na TV Câmara. Hoje recebemos no estúdio o diretor-presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, Vinícius Toasa. Vinícius, no primeiro bloco nós falamos sobre o que é a APAC e como ela funciona. Agora vamos falar um pouquinho mais da infraestrutura. Já foi comentado anteriormente também, mas me fala como que é dividido o prédio. Perfeito. A nossa estrutura, que chama-se, então, Centro de Reintegração Social, a estrutura física, hoje ela é dividida, então, em alguns módulos, né? Nós temos uma planta, vamos dizer, arquitetônica completa, onde nós dividimos em 5 módulos, sendo o primeiro módulo administrativo, onde vai ter as salas já prontas, né? Sala da direção, sala de contabilidade, sala enfim, dos funcionários, uma copa, a parte do setor técnico, onde nós teremos então uma sala para advogado, para psicóloga, para assistente social, um auditório, banheiros, né, uma recepção e uma secretaria e inspetoria, né? Isso é o módulo 1, que é a parte administrativa. Entrando então na parte dos módulos internos, onde tem o regime fechado, nós vamos ter então um módulo de trabalho e profissionalização, onde nós vamos encontrar então salas de laboroterapia. Hoje nós já temos uma sala de costura em funcionamento, que está sendo usada até para confeccionar os lençóis, as toalhas de banho, as camisetas, né, dos internos.
E também estaremos já fazendo uma parceria com o Projeto Brasil Sem Frestas, né, que acaba utilizando as caixinhas de leite para fazer, então, aqueles blocos para as casas das pessoas mais vulneráveis. Então, estamos fazendo também essa início de tratativas para uma colaboração social também para a comunidade e região. Da mesma forma, nós temos uma marcenaria em implementação, onde nós iremos utilizar, então, materiais de sobra de obras, né, pallets e outros instrumentos para confeccionar também alguns móveis mais artesanais, mais rústicos e principalmente, né, floreiras, né? Nós temos esse objetivo, então, de produção de floreiras artesanais, porque também temos um projeto que foi apoiado pelo Sicredi, onde a gente consegue, então, desenvolver, né, por meio de uma parte de empreendedorismo com os próprios internos, né, técnicas para eles desenvolverem, né, mudas de suculentas e a partir disso, então, fazer esses vasos ornamentais para serem comercializados e retornar esses valores, então, para a própria questão da infraestrutura, né, em algumas partes que precisam ainda ser investidas, né. Nós temos ainda a possibilidade de uma proposta de fabricação de sabonetes artesanais e também uma outra proposta de fazermos instrumentos musicais. Então, são outras duas partes que estão por vir, né, nos próximos tempos aí na FAC, né. Mas, além disso, nós vamos ter espaços, né, dentro da parte da laboroterapia e também profissionalizantes, salas para cursos profissionalizantes, né. Queremos também investir nessa parte de cursos de formação em AD, né. Nós temos aí algumas parcerias já com o Instituto Federal, com a Universidade de Passo Fundo, né, que acabam tendo, então, essas possibilidades aí de formação e qualificação profissional dos nossos internos. Nós temos um espaço da capela, onde ocorre a parte da espiritualidade, né, dos momentos enfim, mais fortes, vamos dizer assim, onde a pessoa também se volta para o seu transcendental, né? E também refeitório, auditório, né, para que ocorram aqueles espaços mais coletivos, já que pretendemos ter até 120 pessoas, né? Então temos que ter um espaço que agregue todas essas pessoas num único espaço, né? Nós temos um pátio grande também que é utilizado para a parte, vamos dizer assim, de parte física, né, de atividades físicas, a parte mais cultural também, quando a gente recebe visitas familiares e grupos, então também esse espaço maior do pátio que está em construção agora nesse momento, né, será justamente para isso, né. Nós temos um pátio menor, que já está pronto, né, inaugurado, onde tem um setor, então, de lavanderia, onde será utilizado para toda essa parte, né, da limpeza das roupas, da lavagem dos materiais internos, né. Também um refeitório e uma cozinha que contempla o módulo 3, aonde então será feita toda a alimentação pelos próprios internos, né, em parceria com instituições de ensino que também tem curso de nutrição, né. Então já estamos fazendo essas parcerias para poder estreitar os laços e qualificar cada vez mais essa parte profissionalizante. Temos algumas voluntárias na área da gastronomia que também estão colaborando com a feição, né, de pães, cucas e outros alimentos, massas, né. Temos a área também dos alojamentos, né, que é o módulo 4, que será a próxima etapa, né, que teremos então agora o objetivo de angariar recursos para poder fazermos, né, essas celas numa parte mais posterior ao prédio, né, aonde então nós teremos a capacidade de aumentar até 120, né. O objetivo é fazer isso até o final do ano agora de 2023, né, já que nós estamos começando com 20, né, então pretendemos chegar até 120 até o final do ano com essa inauguração do módulo 4. O módulo 5 é uma parte bastante educacional, né? Nós vamos então focar na parte de biblioteca, salas então para estudo, né? Desde a alfabetização, ensino fundamental e médio, onde ocorrerão também alguns cursos, né? De nível profissionalizante, quem sabe até superior, né? Dentro de uma modalidade EAD, supervisionada e limitada exclusivamente para esse fim, né? Sem que eles tenham acesso a redes sociais e outros aspectos, né? Porque a FAC também não descumpre em nada aquilo que a lei de execução penal trouxe, né? Então, também se limita dentro desse aspecto, né? E futuramente, então, outro espaço que será o semiaberto, né? Que será um anexo, então, para contemplar aquelas pessoas que irão trabalhar durante o dia fora e retornarão para pousar e permanecer nos finais de semana como a lei de execução prevê, né? Da mesma forma, então, não se descumpre, né? Nós temos, então, o módulo 1 e 2 hoje pronto, né? Que foi inaugurado. Estamos nas tratativas agora de aumentar o refeitório maior, né, para 120 e os alojamentos na parte de trás. Então esse é o objetivo para 2023, e na medida que a gente vai conseguindo esses recursos por meio daqueles valores que vão para a conta única do fórum, né, das penas pecuniárias, os juízes eles acabam abrindo editais e distribuindo esses recursos.
foi com que nós conseguimos fazer esses 2 espaços que já foram concluídos, e é provavelmente com que nós vamos conseguir, né? Também pensamos, né, em buscar, né, auxílio tanto no governo do estado, no governo federal, por meio de emendas parlamentares e outras formas, então, também de destinação de recursos, né? O próprio Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, né, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança, acaba abrindo editais também anuais, né, onde se disponibiliza recursos para a área de segurança pública, né? Nós estaremos, né, bastante atentos para podermos ser contemplados com esses editais. E a previsão, então, é que esse repasse dos recursos seja feita até o final do ano para que as obras sejam finalizadas. Exato, né? Geralmente, né, a partir da metade do ano, ou pouco antes da metade do ano, os juízes abrem os editais, né? Nós estamos também de olho agora na Justiça Federal, né, que também tem presos, né, que cumprem pena, né, para ver também a possibilidade de recebermos, né, alguns valores para poder, então, estar consolidando, né, essas outras estruturas prediais necessárias para ampliação das vagas. Da mesma forma, né, o Ministério Público do Trabalho acaba tendo TACs, né, os termos de ajuste de conduta, e dispõe de recursos, né, justamente na área dos direitos coletivos, né, e olhamos justamente essa parte de trabalho, de profissionalização, né, então apresentaremos projetos também para essas instituições para poder receber esses recursos, né, porque aquele valor que eu falei que o Estado acaba dispondo, né, por meio do termo de fomento, é estritamente para a manutenção. Seria alimentação, água, luz, né? E esses funcionários limitados aí que é possível. Até porque as AFACs, elas trabalham com uma redução de custos. Hoje, um preso para o sistema tradicional custa em média 4 salários mínimos, né? Nas AFACs, o preso custa em média 1 salário mínimo. Então, uma redução, né, de até 3 quartos, né, do valor que se gasta numa penitenciária tradicional e que tem, vamos dizer assim, uma efetividade muito maior, né? Já que nós temos 95% de ressocialização, a um custo de 1/4, né, do que se gasta com o preso no regime tradicional. E aquela questão também de investir em qualidade de vida, né? Falando nisso, também a PAC vai contar com animais no pátio. Como que vai ser isso? Os apenados, os recuperandos que vão cuidar deles? Exatamente. Nós compreendemos que o ser humano é um ser complexo, né? E ele não é apenas físico, emocional, mas ele também é racional e transcendental. Então, nós entendemos o ser humano na sua totalidade. E, portanto, as metodologias, vamos dizer assim, terapêuticas são fundamentais. Nós estamos, então, com parcerias com várias pessoas profissionais da nossa sociedade passofundense e região, que estão vindo colaborar, então, com constelações familiares, reiki, barra de access, metodologias voltadas a uma introspecção, arte e terapia. E também contamos, então, com esse cuidado e trato dos animais. Nós temos 2 voluntários já na área da veterinária, que estão dispondo do seu tempo, né? Não só para ter esse olhar para os animais que nós já temos lá na propriedade da AFAC, mas também aquela possibilidade profissionalizante que eles estão dispondo do tempo. Vai ter o workshop, né? Exato. Workshops. Nós estamos organizando 2 workshops, então, para os recuperandos, aonde eles terão contato. Nós temos hoje muitas aves, né? Galinhas, patos, gansos, enfim. E esses animais, então, o veterinário vai dispor, então, de algumas técnicas, né? Para que os recuperandos possam, então, estar compreendendo, né? E se formando, se capacitando em auxiliar de veterinária. Da mesma forma, uma outra veterinária também está dispondo do seu tempo, já que ela trabalha na sua clínica com animais de pequeno porte, doméstico, né? Cães, gatos, enfim. A dispor também dessas técnicas, né? Para auxiliar também futuramente, se eles pretenderem trabalhar na área de pet shopping, de alguma outra atividade, né? Estão tendo também essa capacitação aí para estarem auxiliando, instrumentalizando, né, os veterinários aí que venham a possivelmente contratar algum deles quando sair. Mas, né, junto desse curso todo, né, tem aquele momento, então, que tu cuida do animal, que tu cuida das plantas dentro da PAC, né? Nós temos também estufas, né, com hortas e também as suculentas, né? Nós temos um grupo de pessoas também que estão focando na homeopatia, né? Na questão do plantio de chás e temperos, né? Então, tem algumas senhoras que estão buscando fazer esse trabalho com os recuperandos, justamente essa medicina mais natural. Então, todos esses aspectos fazem com que o ser humano ele vá se modificando seus costumes, sua cultura, né? Seus hábitos, inclusive alimentares. E é impossível que depois de receber tanto a gente se fique igual, né? Eu acho que todos nós acabamos nos mudando a nossa forma de pensar, de comportamental principalmente, né? E nós também podemos deixar de mencionar
que os animais por si, eles acabam nos ensinando muito, né? Então, também essa questão terápica do animal, né, desse cuidado, de ter que cuidar do animal, desperta também outras sensações, né, e mudanças comportamentais bastante significativas. Então, nós contamos com tudo isso, né, para que o método realmente consiga, como já em todas as APACs se conseguiu, né, realmente recuperar as pessoas. E o método também trabalha com a reconstrução do vínculo familiar, né? E qual é a frequência das visitas? As famílias podem ir? Como que é isso? Então, quando uma pessoa é presa, ela acaba sendo retirada da sua liberdade, cerceada da sua liberdade. Entretanto, a lei mantém todos os demais direitos da pessoa privada da liberdade. Só que a gente sabe que nos presídios adicionais, pela estrutura deficitária, não consegue se dar toda essa assistência, e isso faz com que as pessoas que cumprem pena nos presídios adicionais, elas não tenham esse suporte, muitas vezes familiar, esse suporte da comunidade, ao ponto de voltarem ainda piores, né, à sociedade. Nas AFACs é investido muito nesse aspecto de tratamento emocional, né, de acompanhamento da pessoa durante toda a sua fase de pena. Por isso, então, essa abertura para o voluntariado fazer as suas experiências lá, seja na área da psicologia, do serviço social, de terapias, né? Uma pessoa quer ensinar crochê, uma outra quer ir lá ensinar a fazer cuca, fazer pão. Então, todos esses momentos chamamos de momentos de socialização, e que vai ajudar a pessoa a realmente voltar a se sentir integrada à sociedade, a participar de outras formas de vida, e não só aquela do crime, que muitas vezes foi a que a pessoa teve contato, né? E o chamamento da família para participar desse processo é fundamental, porque nós estaremos evitando que aquelas crianças, os jovens, né, que acabam muitas vezes estando na porta dos presídios, estando os pais, as mães, né, acabam futuramente estando presos também, o que normaliza aquela situação. Então também se rompe com o ciclo da criminalidade. Quando começa a se tratar também a família, ela participa mais, ela observa a mudança no pai, naquela pessoa que está lá, do filho, né, que está cumprindo pena nas AFACs. Nós comemoramos todas as datas, né, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, porque a APAC retoma valores, e principalmente os valores familiares. Então, se dá realmente o valor para cada momento, né, que é perdido muitas vezes, aqueles aniversários que não são comemorados. Então, a APAC, ela promove tudo isso para a pessoa, para ela se sentir também amada, e a partir desse amor, né, também despertar para uma mudança, e quem sabe para ser uma pessoa que vai sair da APAC e ser também alguém que vai fazer a diferença fora dela na sociedade. Nós temos uma frase muito interessante que está em todos os pátios, né, dos presídios das APACs. A frase, ela é oriunda de um momento muito importante e de uma entrevista que foi feita por uma emissora de TV em uma APAC. Um apenado que tinha fugido já de 3 penitenciárias, inclusive uma de segurança máxima, ele acabou indo parar numa APAC em Minas Gerais. E ele estando lá nessa instituição, toda a comunidade jornalística acabou se interessando e querendo entrevistá-lo, né? E ao chegar lá, após 1 mês, 2 já de convívio que ele estava na APAC, uma das repórteres perguntou a esse apenado, né, a esse recuperando daquela APAC: olha, você já fugiu de várias penitenciárias, inclusive com segurança máxima. Aqui, você não fugiu ainda. O que aconteceu contigo? O que, né, de diferente aconteceu? E ele olha nos olhos daquela repórter e diz assim: ô dona, do amor ninguém foge. Então essa frase ficou marcada, né, de forma tradicional nas APACs, e a partir daquele momento foi escrita em todos os pátios de todas as APACs, né, que do amor ninguém foge. Então quando a gente recebe muito, dificilmente a gente luta contra, né? Então é só o amor que é capaz de mudar o mundo. E eu não consigo ver outra ferramenta senão o amor. E a APAC tem amor de sobra para dar, né? A grande comprovação disso é o que nós conseguimos fazer sem nenhum suporte público, sem nenhum recurso até agora, somente por meio dos projetos, das promoções. Nós temos mantido a APAC com 6 recuperandos, né, há 1 ano e 3 meses. Né? Ontem completamos 1 ano e 3 meses, né, da APAC, de início das atividades com os primeiros recuperantes, que foram para justamente construir o restante da estrutura física, sem nenhum repasse financeiro público, né? Somente, então, por meio da doação dos voluntários, por meio de promoções que nós estamos organizando, inclusive temos uma agora nesse próximo sábado, né, de um cachorro-quente, justamente para pagar água, luz, alimentação, essas despesas que nós temos corrente, né? E com esses projetos que a gente conseguiu junto à Vara de Execuções Criminais de Passo Fundo e de Marau.
Então, essa é a grande prova, né, de que o amor existe e de que o amor transforma, né? Essa grande estrutura que já foi inaugurada, né, no dia 1º de março, só com o amor dos voluntários e daqueles que colaboram. E para quem não tem família, também existe a possibilidade de apadrinhamento, né? Vou deixar um espaço para você falar, antes da gente finalizar, sobre a questão do apadrinhamento e das visitas da comunidade na APAC. Perfeito. Então, a estrutura de apadrinhamento na APAC é justamente para aquele apenado que muitas vezes não tem mais aquele vínculo familiar. E no primeiro momento a APAC busca isso, né? Reaproximá-lo da família e daquelas pessoas. Mas em alguns momentos pode ser que a família não queira mais fazer parte daquele cenário. Então nós temos a figura dos padrinhos, né? São voluntários da APAC que no dia da visita, para que ele recuperando não ficar sozinho e não se sentir desamado, né? A pessoa, esse casal, esse grupo de voluntários, padrinhos, eles vão lá e fazem as vezes da família. Vão tomar o chimarrão, vão ficar conversando, dando aquela orientação, dando aquele suporte familiar que muitas vezes, né? Aquele momento que a gente quer chorar no colo da mãe, né? É tão importante, às vezes quando acontece qualquer coisa, todos nós temos aquele aspecto maternal de correr pro colo da mãe, né? Então, quando ele não tem esse suporte, né, os voluntários acabam dando isso, né? São senhores, senhoras, jovens, né, que vão estar dispostos, né, a dar o seu amor também para que o amor se modifique. E olhando para toda essa situação, né, a gente consegue ver o quanto isso muda, né, dentro daqueles aspectos psíquicos da pessoa. Então, aí é o grande potencial, né, da retomada da família e desses valores, né. Super interessante. Parabéns, Vinícius, pelo seu trabalho desenvolvido frente à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A gente vai finalizando por aqui hoje o Educação e Cidadania. Muito obrigada a você de casa que também nos acompanhou. Eu espero você na próxima edição. Até lá! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.